Olá, pessoal. Eu sou a Julia Herbst, discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Estarei apresentando o trabalho realizado por mim, pela Fabiane Hermesk e o Marcos Lúcio Coraza. O trabalho foi intitulado Obtenção de extratos de bagaço de malte por fluidos comprimidos. O reuso sustentável de biomassa agroindustrial é um dos grandes desafios encontrados na atualidade. Dessa forma, diferentes biomassas vêm sendo estudadas como matéria-prima na obtenção de metabólitos secundários. Uma delas é o bagaço de malte, que é o resíduo sólido proveniente das etapas de braçais de filtração da produção de cerveja, e vem sendo estudado como matéria-prima na obtenção de compostos como ácido xilitol, ácido lático e biocompostos extraíveis. Cerca de 20 kg de bagaço de malte são gerados a cada 100 litros de cerveja produzida. No entanto, seu uso ainda é limitado à alimentação animal devido ao seu alto valor nutricional. Para a obtenção desses compostos extraíveis, técnicas de extrações que levam em consideração os princípios da química verde vêm sendo estudadas, como, por exemplo, extrações por fluidos comprimidos que são capazes de processar o material ou planta e biomassa a baixas temperaturas, evitando a decomposição térmica de certos compostos e também o uso de solventes orgânicos. Dentre os solventes usualmente empregados estão o dióxido de carbono e o propano. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho é a avaliação de diferentes parâmetros de extração de frações solúveis de bagaço de malte pelas técnicas de extrações por fluidos comprimidos, utilizando os solventes de dióxido de carbono em condições supercríticas e o propano comprimido, e também realizar a comparação entre os solventes empregados em termos de rendimento máximo de extração. Dessa forma, o bagaço de malte proveniente de uma microcervejaria apresentou cerca de 80% de umidade e compostos voláteis. Dessa forma, o material precisou passar por um processo de secagem a 45 graus por 24 horas. Suas partículas foram caracterizadas pelo diâmetro médio de partícula, densidade real, densidade aparente e porosidade. Foram realizadas extrações Soxhlet como comparativo às extrações por fluidos comprimidos. Para as extrações Soxhlet foram empregados os solventes hexano, etanol e água deionizada. Foram realizadas extrações durante 6 horas. As extrações por fluidos comprimidos foram realizadas em unidade de extração melhor descrita pela literatura apresentada nesse slide. Foram utilizados um tempo de confinamento de 30 minutos, um tempo de extração dinâmica de 90 minutos para as extrações com dióxido de carbono e propano, como solventes puros, e para as extrações utilizando dióxido de carbono e o cosolvente etanol, o tempo de extração dinâmica foi reduzido a 40 minutos. As amostras de bagaço de malte submetidas ao processo de secagem apresentaram um teor de umidade e compostos voláteis de cerca de 5%. Na primeira tabela estão representadas a caracterização das partículas. Nos resultados obtidos na tabela, podemos observar que o etanol apresentou um maior rendimento, e também que, com o aumento da polaridade dos solventes empregados, a recuperação de extratos de bagaço de malte aumenta significativamente. Dessa forma, o solvente etanol foi selecionado como cosolvente nas extrações por dióxido de carbono. Nesse slide estão representados os rendimentos das extrações por dióxido de carbono supercrítico e propano compressível. O maior rendimento foi obtido pelas extrações com dióxido de carbono supercrítico e foi de 4,3% pela condição de 80 graus Celsius e 150 bar, com a adição do cosolvente etanol na razão máxima de 2:1. A extração utilizando apenas dióxido de carbono, a C1 da tabela, apresentou um menor rendimento, que foi de 2,6%. Devido à baixa polaridade do CO2, a extração de certas frações de componentes de matrizes vegetais, como compostos muito polares, é reduzida. Dessa forma, modificadores, como cosolventes, de polaridade são adicionados, aumentando a solubilidade do soluto e, por sua vez, a eficiência de extração. Com a adição do cosolvente etanol, houve um aumento significativo observado nos rendimentos das extrações, cerca de 1 ponto percentual é acrescentado em cada extração.
Para as extrações com propano comprimido, o maior rendimento foi obtido pela extração a 80 graus Celsius, sem bar, que foi de cerca de 4,4%. Bom, analisando a tabela em termos de consumo de solvente durante as extrações, quando utilizamos apenas os solventes CO2 e propano, foram necessárias cerca de 255 ml de solvente. No entanto, o propano, em sua melhor condição, foi capaz de remover cerca de 40% a mais de extrato bruto de bagaço de malte, no mesmo tempo de extração de 90 minutos. Com a adição do cosolvente etanol, as extrações por dióxido de carbono, a quantidade de solvente reduz em cerca de 45%, por exemplo, ali comparando as condições C1 e C2, a 40 graus Celsius. No entanto, não apresentou aumento significativo no rendimento, do que foi de 2,6% para 3%, uma vez que o rendimento está relacionado diretamente ao efeito da temperatura nas extrações, porém houve uma redução do tempo de extração. Nesses slides estão representadas as cinéticas das extrações de dióxido de carbono supercrítico e cosolvente etanol. Para a cinética C1, que corresponde à cinética de extração por apenas dióxido de carbono, a taxa de extração é constante até os primeiros 60 minutos. A partir daí, a cinética avança para o período de taxa de queda de extração, mas ela não atinge a fase de baixa extração. Com a adição do cosolvente etanol, ela resultou em uma redução do tempo de extração em 50 minutos. Avaliando os rendimentos de extração com base no tempo de extração dinâmica, observamos então que para as extrações dos ensaios C2 e C3, correspondendo à razão mágica de 1 para 1, a fase ótima de extração ela termina nos 15 primeiros minutos de extração, em que cerca de 85% dos extratos totais foram removidos. O mesmo acontece para as extrações C4 e C5, de razão mássica 2 para 1, onde aqui, entre os primeiros 20 e 25 minutos, ocorre a remoção de cerca de 95% do extrato total obtido. Nesse período de extração, temos a presença do cosolvente etanol. À medida que a mistura etanol ou extrato é removida do vaso extrator, tem-se a queda no rendimento de extração. Logo, para manter em alta a taxa de extração, uma razão maior de etanol bagaço de malte deverá ser empregada. No slide temos representando as curvas cinéticas de extração de propano comprimido, que apresentaram rendimentos que variam entre 3,2% e 4,4% de extrato bruto. Em pressão constante, o aumento da temperatura diminui a densidade do solvente e a pressão do vapor dos solutos aumenta. Consequentemente, o rendimento de extração aumenta. A utilização do propano comprimido ele se tornou uma alternativa adequada ao dióxido de carbono supercrítico na obtenção de extratos ricos em compostos lipossolúveis. Como comparação entre as extrações Soxhlet e as extrações por fluidos comprimidos, concluímos que as extrações com etanol, como cosolvente, em sua melhor condição C5, foi capaz de recuperar cerca de 45% das extrações Soxhlet com etanol, e as extrações com propano, em sua melhor condição P3, recuperou cerca de 70% do rendimento com hexano. Dessa forma, as extrações utilizando solventes de dióxido de carbono e propano, apresentaram resultados satisfatórios, porém, uma gama maior de condições operacionais ainda deve ser estudada. Como conclusão, temos que a temperatura foi o efeito mais significativo entre as extrações, na obtenção dos extratos brutos, e a adição do cosolvente foi também responsável pelo aumento do rendimento de extração, mas apresentou maior impacto na redução do tempo de extração, e por consequência, a redução de gastos energéticos do processo. Diferentes variáveis e processos como pressão ainda precisam ser investigadas, além da caracterização qualitativa e quantitativa dos extratos obtidos para avaliar os potenciais de cada solvente extrator. Algumas referências principais empregadas no trabalho, aos agradecimentos. Obrigada pela atenção.